Sabe aquela vozinha lá no fundo da mente que diz o que é certo, mesmo quando é a coisa mais difícil a se fazer? Pois é, hoje a gente vai tentar desvendar essa força que é ao mesmo tempo poderosa e bem complexa e que, no fim das contas, molda quem a gente é. Vamos falar sobre o dever. Então, vamos lá. O que é, afinal de contas, o dever moral? Será que é só uma questão de seguir regras ou será que é algo mais profundo, mais íntimo, tipo uma bússola interna que todo mundo carrega? É isso que a gente vai investigar. Para a gente poder entender o dever a fundo, o primeiro passo é firmar o pé na sua definição, o que ele é na sua essência. Pensa assim, ó, o dever tem duas direções. A primeira é para dentro, é um compromisso com a nossa própria consciência, com a pessoa que a gente busca ser. E só depois de acertar as contas com a gente mesmo é que essa obrigação se expande, se vira para os outros. E o mais fascinante é que o dever não aparece só naqueles grandes gestos de heroísmo, sabe? Coisa de filme. Não, ele está ali, escondido nos detalhes do dia a dia. Naquela promessa que a gente cumpre, na ajuda que a gente oferece sem ninguém pedir. São essas pequenas escolhas que vão pouco a pouco construindo o nosso caráter. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante. E vamos ser sinceros, bem difícil. Porque, na maioria das vezes, seguir o dever significa entrar numa verdadeira batalha. Uma batalha que ninguém vê, porque ela acontece toda dentro da nossa cabeça. E essa imagem aqui, nossa, ela resume perfeitamente o conflito. De um lado você tem o dever, sério, inflexível. Do outro lado tem as seduções, né? Os nossos interesses, as nossas paixões, o que o coração quer na hora. É aquela eterna briga entre o que a gente sabe que deve fazer e o que a gente quer muito fazer. E o mais doído, talvez, é que essa luta acontece numa solidão total. Quando a gente vence, não tem ninguém para aplaudir. E quando a gente perde, também não tem ninguém para cobrar. É um acerto de contas que fica só entre a pessoa e a própria consciência. A nossa grande aliada nessa briga toda é a consciência. Ela é tipo aquele alarme interno, sabe? Que avisa, que dá um suporte. O problema é que ela não é invencível. A gente é mestre em criar desculpas e justificativas para seguir os nossos desejos. E muitas vezes, a voz da paixão acaba gritando bem mais alto que a voz da consciência. Ok, depois de entender essa batalha que rola aqui dentro, a gente precisa olhar para fora. Como é que o dever funciona nas nossas relações com as outras pessoas? A pergunta é bem prática. Onde exatamente começa a nossa responsabilidade com o outro? Existe uma linha, um limite claro? E a resposta é de uma simplicidade e de uma força impressionantes. O dever para o outro começa ali, ó, no ponto exato em que as nossas ações ameaçam a felicidade ou a paz de alguém. É uma fronteira muito nítida. Certo, se esse é o ponto de partida, qual é a linha de chegada? Onde é que essa obrigação moral acaba? E aqui a gente encontra uma versão daquela que é, talvez, a regra moral mais famosa do mundo. A regra de ouro. O limite do dever é aquele que cada um de nós gostaria que respeitassem consigo mesmo. A ideia é simples, mas super profunda. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Então, o ponto central é este. O que nos conecta, a base da empatia e do dever, é a nossa vulnerabilidade. Todo mundo, sem exceção, sente dor. E é essa experiência em comum que nos dá a medida, que nos ensina a pensar duas vezes sobre o impacto das nossas ações. Certo, a gente já definiu o dever, já viu os limites dele, mas a pergunta mais importante ainda está no ar. Por quê? Por que ter todo esse trabalho, enfrentar essa luta interna? Qual é o sentido de tudo isso? Olha só, o dever aqui se mostra como algo muito maior que uma simples regra. Ele é a moral na prática, um ato de coragem da alma, a maior recompensa que a razão pode ter. Ele não é algo que vem de fora, imposto. Ele nasce da nossa própria capacidade de raciocinar. E isso leva a gente para uma questão ainda mais funda. Se o dever é tão difícil, tão austero, por que alguém deveria não apenas cumpri-lo, mas amá-lo? A primeira coisa que a gente precisa deixar claro é um engano bem comum. Cumprir o dever não é uma garantia de vida fácil, sem sofrimento. Isso não existe. A vida vai continuar trazendo os seus desafios, de um jeito ou de outro. E aqui a gente chega no coração da coisa. O amor pelo dever não vem de uma promessa de vida tranquila. Ele vem do poder que o dever tem de transformar a gente por dentro. É nesse esforço, nessa luta para cumpri-lo, que a alma ganha músculo, que o nosso caráter se fortalece.
O dever é, na verdade, o treino que nos deixa mais fortes. Isso mostra de um jeito muito bonito que o dever não é uma coisa parada no tempo. Conforme a gente evolui, seja como pessoa ou como sociedade, a nossa forma de entender e de praticar o dever também fica mais complexa, mais elevada. É uma estrada de crescimento que não tem fim. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se o dever é essa ferramenta de crescimento, qual é a batalha silenciosa, a escolha difícil que a vida está apresentando para cada um de nós hoje? Aquela que está pedindo um pouco mais de coragem, um pouco mais de integridade? A resposta para essa pergunta pode ser, quem sabe, o nosso próximo passo nesse caminho de desenvolvimento.